Por su actitud y juego ofensivo fue el guajiro Luis Díaz del Barranquilla Fútbol Club, quien ante la prensa al finalizar el encuentro mostró su principal motivación. El objetivo es estar en Junior, creo que ese es mi sueño, eso vengo recalcando desde hace mucho tiempo y estoy trabajando para eso. A origem simples e humilde de um cara que desde pequeno soube que teria poucas oportunidades na vida, então ele aprendeu a correr. Correr atrás dos seus sonhos para mudar o seu destino e da sua família. Um jogador que vem fazendo estrago nas defesas adversárias, atuando no futebol mais competitivo do planeta. Rápido, driblador e cada vez mais decisivo também, que hoje vive o ápice da sua carreira. Portanto, a história é dele, Luis Dias. Luiz Fernando Dias Marulanda nasceu no dia 13 de janeiro de 1997, na cidade de Barrancas, na Colômbia. Como qualquer garoto apaixonado por futebol, o Luiz Dias jogava desde pequeno sempre que tinha oportunidade, seja na rua ou nos campinhos perto da sua casa. Era a distração de um garoto humilde. E por conta disso, ele foi um talento descoberto de forma tardia se comparado a outros atletas. O já adolescente foi disputar a Copa América dos Povos Indígenas, defendendo seu país, lógico, a Colômbia, e sendo o principal jogador da equipe. Ele chamou a atenção de ninguém menos que Carlos Valderrama, que indicou o garoto ao Barranquilla Futebol Clube, uma espécie de filial do mais tradicional Júnior Barranquilla. E assim, o garoto entrou nas categorias de base do clube nesse mesmo ano. E em 2016, o Luiz Dias já era profissional. Essa transição foi bastante rápida e ele praticamente não teve categorias de base. Ficou pouco tempo na formação e com 19 anos fez a sua estreia no time de cima do Barranquilla. O time fez campanha discreta nos campeonatos que disputou e nem chegou a brigar por títulos. No ano de 2017, a velocidade, os dribles e as grandes jogadas fizeram com que o treinador Arturo Reis pedisse a contratação do jovem para o time do Júnior. Assim, ele deixou o Barranquilla FC com 42 jogos, 3 gols e 1 assistência. Diante de um DVD com os melhores lances do Luiz Dias, o presidente Julio Começanha não pensou duas vezes em contratar o ponta. Ele chegou para o Júnior no segundo semestre de 2017 e em pouco tempo já se tornou o titular do time, uma figura que desequilibrava com sua velocidade pelos lados do campo, sendo muito útil nos contra-ataques, por exemplo. O Júnior caiu na semifinal da Copa Sul-Americana perdendo para o Flamengo, em partidas nas quais o ponta jogou. Na Copa da Colômbia, conseguiu com o clube seu primeiro título como profissional. O Júnior encarou o Independiente Medellín na decisão e venceu por 3-1 no placar agregado, ficando com esse importante título nacional. Mesmo jogando apenas 6 meses, as impressões que ficaram foram as melhores possíveis para o ano de 2018. Foi em 2018 que o Luiz Dias explodiu para o continente. Ele jogou muito bem e foi peça fundamental na conquista do título do campeonato colombiano. A equipe venceu a Liga Finalización, um segundo turno equivalente ao Clausura em outros países. Na final, marcou um gol no triunfo do seu clube contra o Independiente por 4-1. Na volta, 3-1 para o rival, mas que ainda assim deu o título para o Júnior. Na Libertadores, o time caiu na fase de grupos, mas isso foi bom, porque gerou a classificação para a Sul-Americana. O time eliminou Lanús, Colón e Defensa Justicia, ambos da Argentina. Na semi, tirou o Santa Fé para encarar o Atlético na final. Após 2 empates por 1-1, a decisão foi para os pênaltis e o Atlético venceu por 4-3, deixando o time do Luiz Dias com aquele amargo vice-campeonato continental. O ponta esquerda disputou 59 partidas nesse ano, fez 16 gols e deu 7 assistências. O primeiro treinador no Júnior, Arturo Reis, foi quem confiou no Luiz para levá-lo pela primeira vez para a seleção colombiana principal. Ele debutou numa partida amistosa contra a Argentina. Jogou durante 12 minutos num jogo que terminou empatado sem gols. Seguiu no Júnior Barranquilla para a temporada de 2019, porém sua ida para o futebol europeu era tratada como algo natural e inevitável.
Mas, antes de partir para o velho continente, o Luís Dias seguiu vencendo com o seu clube. Ele marcou contra o Tolima na decisão da Supercopa da Colômbia daquele ano. Seu time perdeu a partida em questão, mas o tento foi importante para ajudar na conquista do troféu. E outra façanha do time foi mais um campeonato colombiano, dessa vez foi o Apertura. O Júnior fez somente a 7ª melhor campanha na primeira fase, mas avançou depois de passar dessa segunda fase de grupos, que tinha até o Tolima e o Atlético Nacional, bateu o Deportivo Cali por 5-4 nos pênaltis. Sendo assim, no segundo semestre de 2019, o jogador já era atleta do Porto de Portugal. Pelo Júnior Barranquilla foram 102 jogos, 20 gols, 9 assistências e 4 títulos conquistados. Antes de ser apresentado ao novo clube, o Luís Dias tinha um compromisso importante com o seu país: jogar a Copa América de 2019. Ele só foi titular contra o Paraguai, na vitória por 1-0. E nas quartas de final, entrou com a bola rolando contra o Chile, partida na qual sua seleção perdeu nos pênaltis de 5-4 e deu adeus à competição continental. Cuando un colombiano viene a Porto, la probabilidad del suceso es muy grande. Con sacrificio, garra, y encima de todo, talento. Los colombianos ponemos nuestra vida en la cancha. Y ahora es mi vez. Um contrato de 5 anos foi assinado e o jogador realizava o sonho de sair do seu país para brilhar num gigante de Portugal. O Porto desembolsou 7 milhões de euros para ter o atleta, que chegava com uma grande promessa e tinha tudo para despontar, agora numa liga muito mais forte e competitiva. Os Dragões chegaram na final e venceram a importante Taça de Portugal. Na decisão, triunfo por 2-1 diante do rival Benfica, mesmo com a menos. Pois o próprio colombiano foi expulso ainda no primeiro tempo e deixou seu time com essa desvantagem, mas que não comprometeu no resultado. Outra conquista portista foi o grande campeonato português, terminando com 4 pontos a mais que o Benfica. Em grande parte das partidas, ou o Luís Dias entrava com o jogo em andamento, ou era sacado no segundo tempo. Pois, nesse início, ainda buscava seu espaço, porém já mostrava muita qualidade e decidiu alguns jogos. Isso fez com que ele ganhasse minutos importantes nessa primeira temporada fora da Colômbia. Ele somou 50 aparições, fez 14 gols e deu 4 assistências. Já na temporada de 2020-2021, o ponta seguiu jogando bem. Era cada vez mais regular e amadurecia bastante, se tornando a cada partida um jogador de decisões mais inteligentes e aplicado taticamente no time do treinador Sérgio Conceição. Conseguiu vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, ou seja, a Supercopa de Portugal, derrotando Benfica e, ainda melhor, marcando um dos gols da vitória por 2-0 contra o maior rival. Só que essa foi a única taça do Porto, pois o clube ainda acabou caindo na semifinal das Copas locais, portanto foi semifinalista da Taça de Portugal e da Taça da Liga Portuguesa. Na Liga, segunda colocação atrás do Sporting. Já na Champions, o Porto caiu na fase de quartas de final quando perdeu do time que foi campeão, o Chelsea. Na temporada, o ponta disputou 47 jogos, marcou 11 vezes e deu 6 assistências. Diferentemente de 2019, quando ficou apagado, em 2021, o Luís Dias brilhou com a camisa da Colômbia. Mesmo tendo sido expulso num jogo contra a Venezuela, conseguiu se recuperar dentro da própria competição e já marcou na derrota para o Brasil, um belo gol inclusive de voleio. Aliás, ele foi um dos artilheiros do campeonato, com 4 gols em 5 jogos. Contra a Argentina, na semifinal, fez o gol que deixou sua seleção viva para ir aos pênaltis. Porém, Dibu Martínez, o goleiro argentino, brilhou e eliminou a Colômbia. No jogo que valia o terceiro lugar, o Luís Dias fez 2 gols e foi o nome do time naquela partida, vencida por 3-2 contra o Peru, que garantiu aquela medalha de bronze aos colombianos. O ponta entrou na seleção de 11 melhores da competição. Na temporada de 2021-2022, o Luís Dias era um titular indiscutível do Porto e suas atuações seguiam cada vez melhores.
ele se tornava um jogador muito mais decisivo e importante coletivamente falando. Ora fazia gols, ora dava assistências. Vendo isso, era natural que um clube maior do futebol europeu quisesse contar com seu futebol, e foi justamente isso que aconteceu. Mas, antes de deixar Portugal, ele fez parte da conquista de mais um título nacional, ou seja, o Porto venceu o Campeonato Português 2021-2022. Sua última partida pelos Dragões foi em janeiro de 22 contra o Famalicão, inclusive ele fez gol. Em fevereiro, ele já desembarcava em Liverpool. Com a camisa do Porto, foram 125 partidas, 41 gols marcados, 19 passes para gols e 4 títulos conquistados. Em fevereiro de 2022, na janela de inverno, houve a transferência. E os ingleses pagaram nada menos que 47 milhões de euros pelo passe do Luís Dias, que por chegar com a temporada em andamento, teve de se adaptar rapidamente, mas teve sucesso e logo se tornou titular de Klopp, fazendo um trio de muita velocidade junto com Salah e Mané. O Liverpool conseguiu vencer as 2 Copas dentro do seu país, ou seja, ganhou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, ambas contra o mesmo adversário, o Chelsea, e ambas da mesma forma nos pênaltis. A última chegou a mais de 10 batidas, o Liverpool ganhou de 11-5. No mais, foi vice da Premier League, brigou ponto a ponto com o City, porém terminou com 92 contra 93 do time de Guardiola. Na Champions, outra frustração nesse sentido. O time chegou à final, eliminando Inter de Milão, Benfica e Villarreal. Na decisão, encarou o Real Madrid e, mesmo jogando melhor, perdeu de 1-0. O colombiano permaneceu em campo por 65 minutos quando foi substituído. Um triste vice para o Liverpool e para o Luís Dias. Agora, com a temporada cheia pela frente, o Luís Dias teve mais tempo de preparação e pôde se entrosar muito mais com seus companheiros, além de entender melhor as ideias do seu professor. Porém, em setembro de 2022, ele sofreu uma séria lesão de joelho e ficou fora de combate por quase 8 meses, sendo assim, teve poucas aparições dada a expectativa no seu futebol. Conseguiu voltar sem ter os mesmos números e foi muito prejudicado por conta dessa contusão. O único troféu do Liverpool foi a Supercopa da Inglaterra, derrotando o Manchester City por 3-1. No mais, os Reds terminaram a Premier apenas em 5º lugar, ficando de fora da Champions. O colombiano fechou a temporada com 21 jogos, 5 gols e 2 assistências. No ano de 2023, o jogador viveu um verdadeiro drama na sua vida pessoal também. Ele teve seu pai, Luiz Manuel Dias, sequestrado, ficando durante 13 dias sob o poder dos bandidos. Numa partida contra o Luton Town, o ponta marcou já no finalzinho e exibiu uma camisa escrito "Liberdade para papai". O resgate do pai dele aconteceu em 28 de outubro e as negociações foram feitas entre as autoridades colombianas e o Exército de Libertação Nacional, responsável pelo sequestro. De positivo, dias depois, o atacante fez uma grande partida contra a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 2026. Marcou os gols da virada e da vitória do seu país, que jogava em casa, em Barranquilha. O jogo foi bastante importante, não só pela sua grandeza em si, mas também pelo fato do pai dele ter sido libertado há pouco tempo e estar no estádio assistindo o filho. A Colômbia vira o jogo, de novo Luís Dias. Na temporada de 2023 e 2024, Luís Dias ganhou ainda mais protagonismo e assumiu mais responsabilidade dentro das partidas. Manteve, claro, seu estilo de jogo e começou o ano voando. O clube brigou até as últimas rodadas pelo título inglês, no entanto, deixou baixar o ritmo nas rodadas finais e ficou para trás. Uma expectativa alta de conquista era a Liga Europa, mas o Liverpool caiu diante da Atalanta nas quartas de final. Porém, o time não ficou sem conquistas, nessa que foi a temporada de despedida do Jürgen Klopp, a equipe venceu o Chelsea por 1-0 e conquistou a Copa da Liga Inglesa. Na temporada, o ponta disputou 51 jogos, fez 13 gols e deu 5 assistências. E ao todo, até o presente momento, com a camisa do Liverpool, o Luís Dias já totaliza 98 partidas, 24 gols e 13 assistências, além de 4 taças levantadas.
E atuando pelos clubes em 8 anos de carreira, ele já soma 371 jogos, 88 gols, 42 assistências e 12 títulos conquistados. Atualmente, o jogador está com sua seleção disputando a Copa América. E seus números com a Colômbia são os seguintes: 48 aparições, 11 gols e 2 assistências. E quanto ao futuro do jogador, ele tem contrato com os Reds até 2027, mas há o interesse de outros clubes por seu futebol. Um deles é o Barcelona. Com a chegada do novo treinador, Hans Flick, ele é um dos preferidos da diretoria blaugrana, mas ele já se pronunciou sobre o assunto. Estou muito feliz no Liverpool, é uma grande equipe, sempre quis jogar lá, então estou muito tranquilo, não estou pensando em mais nada, penso somente na seleção colombiana. Como você pode ver, o Luís Dias vem se tornando um dos grandes jogadores da Premier League, um cara de origem indígena que venceu muitas dificuldades e muitas barreiras para estar onde ele está hoje. Começou tarde, entre aspas, no futebol, mas com muito talento ele foi evoluindo aos poucos, indo para clubes cada vez mais relevantes e hoje está no maior da Inglaterra, sendo cobiçado até pelo Barcelona. Esse, portanto, é o ótimo Luís Dias. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!